Saúde, colega! Vou apresentar um tema aqui importantíssimo para você que é médico. Muitas das vezes você não usa todo o potencial que você tem para usar para melhorar o resultado do seu consultório, da sua clínica. Nós vamos falar sobre profissionalização das vendas. A gente vive um ambiente cada vez mais competitivo, a concorrência no mercado está cada vez maior. Isso exige de você, olha a palavra, isso exige de você que você tenha profissionalismo nas suas vendas. Profissionalismo é ter intencionalidade, é fazer com processos, à luz dos conhecimentos divulgados ou as melhores práticas para vender. Eu vou te ensinar aqui estas melhores práticas usando uma ferramenta imprescindível em qualquer venda profissional, que é o CRM, Customer Relationship Management. É um software que vai ajudar você a profissionalizar as suas vendas. Então, presta atenção aqui comigo. No mercado competitivo, você precisa vender mais e vender melhor. Usar ferramentas que retiram atritos e melhoram o processo é fundamental para que isso aconteça. Então, acompanhe comigo esta aula para você ficar ligado e você vai ter informações práticas, pragmáticas. Terminando essa aula, você já é capaz de implementar um CRM na sua clínica ou no seu consultório. Bora lá? Bom, o que eu quero passar para vocês? O sucesso financeiro depende de atrair, fidelizar e acompanhar pacientes. É isso mesmo. Se você não atrair, fidelizar e acompanhar seus pacientes como clientes, você, no mercado competitivo, você tende a não ter sucesso. O CRM é uma ferramenta ideal para o seu consultório, para você atrair, acompanhar e fidelizar estes pacientes. Ele organiza o seu processo de capacitação, acompanhamento e fidelização. Quando você implementa o CRM, você é capaz de estruturar estes processos de maneira bem definida, medir esses processos para saber se você está bom, se você está ruim, se você está alcançando a sua meta ou não, e realizar auditorias nesse processo, para você poder ver o que sua secretária está fazendo, dar feedbacks para ela melhorar. Uma pergunta simples aqui. Quantos de vocês médicos sabem, olham, verificam as conversas das secretárias com os potenciais clientes ou com quem já é cliente? Você faz isso com frequência? Pois é, com a ferramenta de CRM é um processo bem fácil, tranquilo de você ter essa auditoria. E aqui eu não falo auditoria para fiscalizar, para punir, muito antes pelo contrário, para medir o processo e melhorar o processo. Colocar gestão, aquilo que você mede, você consegue gerenciar. O CRM te dá isso. Bora lá então? O que é um CRM? Já falei na introdução, CRM, Customer Relationship Management. Então, é para você fazer o gerenciamento do seu cliente. Mas eu sou médico, eu posso tratar o meu paciente como cliente? Eu tenho uma frase aqui que eu gosto de te explicar, que é o seguinte: o médico de hoje, ele tem que entender da doença, ou seja, tem que ser baseado em evidências, ético. Ele tem que entender do doente, ou seja, ele precisa ser humano, ter empatia, exercer a arte de cuidar. Foi para isso que ele escolheu, foi para isso que ele se formou. Mas ele também precisa entender do cliente, porque se ele não trata o paciente como um cliente, o concorrente dele vai tratar. Então, o bom médico hoje entende da doença, do doente e do cliente, tá? E você, com esta ferramenta, você é capaz de organizar o processo de vendas, tornando ele cada vez mais eficiente. Vamos lá. Por que o médico precisa de um CRM? Vou responder essa pergunta. Primeiro, captação de pacientes. Ele organiza todos os leads que chegam através do Instagram, do seu site, do boca a boca, do WhatsApp da sua secretária. Vamos lá. O comercial, por definição, ele começa quando o marketing termina. Como que é isso? As ferramentas, as estratégias de marketing, né? Então, marketing é tudo aquilo que reduz seu esforço de vendas. As estratégias de marketing, elas vão trazer potenciais clientes para vocês
que também são chamados de leads. Um lead é um potencial cliente, ele é como se fosse um pré-cliente, mas falta alguma coisa para ele se tornar cliente, tá? Então, o marketing, isso daria uma aula à parte, não vamos confundir o que é marketing e o que é vendas. Marketing coloca pacientes para falar com a sua secretária, resumindo. Marketing coloca pacientes te chamando no direct do Instagram. Marketing coloca pacientes acessando seu site, mandando uma mensagem via site. Marketing coloca pacientes no seu telefone fixo querendo agendar uma consulta. Estratégias de marketing fazem o cliente chegar até você. Estratégias de vendas convertem o pré-cliente, que é o lead, em cliente, em nota fiscal emitida, em contrato assinado, em dinheiro no seu caixa, tá? Nós não vamos tratar sobre marketing, como que o meu lead ou meu pré-cliente pode chegar até a minha clínica para poder ter a chance de marcar uma consulta. Nós vamos falar de vendas, que é como eu converto os meus pré-clientes, os meus leads em clientes através dos fundamentos que eu vou te passar aqui hoje. Bom, uma vez que tem leads no seu consultório, você precisa converter esses leads em clientes. É isso que o CRM vai fazer. Então, através do CRM, você consegue acompanhar o funil de vendas, desde o primeiro contato até o agendamento e até a finalização, que é quando ele pagar a consulta. Então, o que é um funil de vendas, pessoal? Funil é como ele tem esse formato, né? A base do funil é mais amplo e passa menos quantidade ali no fundo do funil. Assim é o processo comercial de qualquer empresa e com certeza é o seu. Nem todos os clientes que entram em contato, eles agendam uma consulta. Se for assim, eu tenho que te dizer que você está prospectando poucos clientes. Porque se você tem 100% de conversão, ou você assim tem um serviço altamente qualificado e diferente de tudo que há no mercado, ou você está capturando poucos leads e você está tendo uma demanda ociosa, tá? Porque o normal é que de cada 100 clientes que fazem contato no mês, 30, 40 agendam uma consulta. E desses 30 a 40 que agendam uma consulta, 25, 29, 32 vão de fato fazer a consulta e colocar dinheiro no seu caixa. Então, por isso que é um funil. 100 agendam uma consulta, 100 entram em contato, 50 agendam uma consulta, 40 comparecem e fazem o pagamento, tá bom? Então, o CRM, ele ajuda você a organizar essas etapas do funil. Quando eu falar funil de vendas, acostume com esse linguajar, com esse vernáculo, com esse vocabulário. Funil de vendas é esta estrutura em que você tem perdas de clientes ao longo do processo. Isso é natural, isso é normal e o seu objetivo é perder o menos possível, tá? O CRM, ele faz fidelização de quem já é seu cliente. Por quê? Ele gera um relacionamento ativo com lembretes e conteúdo personalizado. Esse software ele é capaz de disparar lembretes e conteúdos personalizados sem você ter que ficar lembrando, sem ter que fazer manualmente, tá? Tudo que você depende da sua memória ou da memória da pessoa que trabalha com você, a chance de erro e de eficiência é bem menor, tá? Redução de cancelamentos, follow-up automatizados. O que é isso? Quando você tem um CRM bem estruturado e bem ajustado, bem setado, ele vai fazer o lembrete automático para você desses pacientes, sem você ter que colocar a sua secretária para fazer isso, o que reduz o cancelamento. Mas por que minha secretária faz isso muito bem? Ela tem um limite para ela fazer isso. E talvez esse limite esteja próximo e mais. Talvez você nem saiba quantos ela está deixando de fazer a confirmação. Por quê? Porque você não confere, você não tem acesso à ferramenta. Você até tem acesso, mas você não tem tempo de conferir. O CRM vai te dar toda essa auditoria, tá? E o mais importante, que é o objetivo. O CRM promove aumento da receita. Por quê? Porque ele melhora a conversão de leads em pacientes pagantes.
Me explica isso melhor, Lourenço. Melhora a conversão de leads em pacientes pagantes. Como que é isso? Porque o que não é só a minha consulta, não é só o que eu entrego, não. Processos bem estabelecidos, sem atritos, te ajudam a melhorar a sua conversão. Dá um exemplo. Um paciente que fica 1 dia, 2 dias, 3 dias. Um paciente que está no bingo da agenda. Que dia que você pode, falando com a secretária, eu posso segunda. Ela fala, segunda não pode, ele está na terça. Ah, não, mas terça eu não posso, eu posso na quarta. Quando fica trocando muita mensagem, um processo com muito atrito, esse é um processo que reduz a conversão de vendas. Porque esse paciente, se ele encontrar alguém que tem um processo fluido, fácil, ele vai mudar para esse médico. É só você pensar em você. Quando você vai fazer aquisição de algum bem, de algum produto ou de algum serviço. Se tiver muito atrito, como que é a sua experiência? O paciente é a mesma coisa. E o CRM te ajuda a tirar esses atritos, a melhorar o processo. Quando você faz isso, você aumenta a sua conversão, você fatura mais. Você para de deixar dinheiro na mesa. O que é dinheiro na mesa? É aquele paciente que é seu cliente, que poderia estar marcando, agendando uma consulta e não está por uma falha de processos dentro da sua clínica. O CRM vai te ajudar nisso. Bom, vou dar um exemplo prático aqui para ficar melhor. Imagine que 10 pacientes entram em contato com você no seu direct, querendo agendar uma consulta. O que você vai fazer se você não tem nenhuma automação, tá? Geralmente você vai passar para a sua secretária, né? E a sua secretária vai abrir uma conversa com essas 10 pessoas. Você é capaz de me garantir que a secretária, além de todas as outras coisas que ela tem que fazer, ela respondeu tudo que esse potencial lead precisa saber e ela converteu esses 10 pessoas em consultas? Isso que é deixar dinheiro na mesa. Se 10 pessoas entraram em contato com você, mas nem todas fecharam, ou a taxa de fechamento está baixa, é porque você está deixando dinheiro na mesa. Porque se ele já levantou a mão, é porque ele tem interesse no seu serviço. Então, se você for eficiente, você pode converter ele em cliente. Com o CRM, você acompanha cada uma dessas pessoas, desde o agendamento até o pagamento. Metrificando, o mais importante, esse acompanhamento é baseado em dados. Por quê? Porque ele mostra assim, 10 pessoas chegaram na fase de agendamento. Aí a outra raia, você vai andando com a fichinha, né? Como se fosse aquele Kanban, não sei se você conhece esse conceito, mas são fichas, né? Alguns softwares você já deve ter visto, Trello, faz isso muito bem. Então, o paciente ele está ali na taxa de agendamento. Aí ele agendou a consulta. Poxa, consulta agendada. Mas ainda, esse paciente ainda não é ganho. Para ele ser ganho, receita, ele precisa comparecer à consulta e fazer o pagamento. Então, de 10 pessoas que chegam na raia do agendamento, 7 vão para o agendamento. Dessas 7 que vão para o agendamento, 5 convertem em consulta. Qual é a sua taxa de conversão? 50% das pessoas que fizeram contato. Porque não chegaram 10, 5 converteram em consulta e pagaram a consulta. Então, o CRM te dá isso tudo de uma maneira em números, com dashboards, com painéis, onde você consegue monitorar e fazer auditoria e melhorar o processo. Por exemplo, se a sua taxa de conversão hoje está em 50%, você pode pôr uma meta, pagar bônus para sua secretária. Sim, ela é CLT, é possível você trabalhar com comissão, trabalhar com bônus dentro das leis trabalhistas, tá? É possível você fazer isso com o seu secretário. Então, hoje a nossa taxa de conversão está 50%. Eu quero aumentar para 60% no próximo mês. Se a gente conseguir aumentar para 60% por mês, vamos pagar bônus, vamos pagar prêmio, tá? Sim, isso é possível, isso é legal. Bom, eu trabalhei aqui com você nessa aula introdutória para te explicar a importância do CRM e como ele funciona. Então, por que você deve ter um CRM e como ele funciona. Agora, o mais importante, eu vou te ensinar como implementar um CRM no seu consultório. Primeiro ponto, escolha a ferramenta certa.
eu não vou aqui fazer propaganda de nenhuma ferramenta, mas tem uma que eu uso dentro da SD Conecta e eu, nas nossas mentorias dentro da SD Conecta, a gente implementa para os nossos alunos e a gente tem tido êxito e sucesso com essa ferramenta. Eu não sou sócio dessa ferramenta, não tenho participação em nada, mas ela chama Como, K-O-M-M-O, tá? O Como, ela é uma ferramenta que se adequa bem ao perfil de CRM para médicos, que tem até 2, 3, 4 pessoas atendendo. De 1 a 4 pessoas, ele funciona muito bem. Então, primeira coisa, escolha a ferramenta certa. Existem outras tem uma que chama RD Station, que é brasileira, tem o HubSpot, e pode ser que alguns prontuários eletrônicos que você usa, eles te ofereçam CRMs. Você precisa saber se eles te dão as principais características de um bom CRM. Se ele te dá só esse Kanban, mas não te dá métricas, não é o ideal. Um bom CRM, ele tem que te dar o Kanban, que são essas raias que você vai navegando esse paciente, mudando esse paciente para você achar qual que é o percentual de conversão de cada etapa, de maneira prática com dados. Se eles não te dão isso, não é o ideal. Então, para você escolher a ferramenta certa, o que eu indico? Pega aí, vou te dar 3 nomes. Como, K-O-M-M-O, HubSpot e RD Station. Vai lá no Google, no YouTube, tutorial da Como, tutorial da RD Station. Assiste aí, põe na velocidade 1,5, na velocidade 2. Mas assista, não delegue isso para ninguém. Assista como é a maneira dessas ferramentas trabalharem. Quando você está assistindo esse tutorial, com certeza você está aprendendo sobre o mecanismo de funcionamento. Você está aprendendo sobre as funcionalidades. Talvez serão 30 minutos que você vai investir no seu dia, que vai abrir a sua cabeça, que vai permitir você extrair o máximo dessa ferramenta para a sua realidade, que vai permitir você treinar as pessoas que vão pilotar essa ferramenta. Então, o primeiro passo é escolha a ferramenta certa e para você escolher, vá até o YouTube, ache um tutorial adequado, principalmente os mais recentes, vão ter tutorial antigos e recentes, pegue os mais recentes, estude essas ferramentas. O investimento que você vai ter vai ser de tempo e isso vai retornar para você. Aliás, isso tem que ser uma máxima com todos os softwares, tá? Quando a gente delega para outras pessoas o uso, o domínio de software sem a gente ter o conhecimento, isso é péssimo no mundo de hoje. Isso para mim é lifelong learning. Aprendizado contínuo não é só aprender a tratar a pneumonia. É como eu vou ter esse aprendizado contínuo estudando tutoriais, vendo essas ferramentas no YouTube. Bom, escolhi a ferramenta. Passo 2. O que você vai fazer? Você vai cadastrar seus pacientes. Você vai importar sua base de pacientes nesse CRM. Dados importantíssimos. Nome completo, telefone, e-mail e o histórico. É o prontuário? Não. É o histórico relacionado a vendas. A pessoa que for comandar o seu CRM, uma pessoa que está lá na raia de contato, lead, e não evoluiu para agendamento, ela tem que ir lá e perguntar: ô, dona Maria, por que você mandou mensagem e você não agendou? Ela tem que conhecer as objeções deste paciente por não ter evoluído para o agendamento. Ô, dona Maria, você agendou a consulta, por que você não compareceu? Porque conhecendo essas objeções, e elas estarão escritas no CRM, se a sua secretária e se você tiver determinado isso e sendo líder desse processo, você está formando conhecimento para dentro da sua clínica. Você está conhecendo quais são as objeções dos seus pacientes. Uma vez que você conhece as objeções, você vai trabalhar as objeções. Doutor, eu não agendei porque é caro. Aí o que você vai fazer? Você vai ter um script para treinar sua secretária para quebrar a objeção de preço.
Ah, eu não agendei porque a consulta vai demorar muito. Você vai ter um script, um storytelling, uma narrativa para quebrar a objeção. Com isso você aumenta a conversão. Vem aqui, fala, seja sincero aqui comigo. Até que ponto você sabe o que está por trás de um paciente não marcar uma consulta com você, ele conversar com a sua secretária, mas não marcar uma consulta? Você já viu a sua secretária perguntando por que ele não agendou a consulta? Até que ponto você tem evidências concretas das objeções dos seus clientes? Isso é fundamental no processo de vendas profissionalizado. E o CRM é o local onde você mapeia todas essas objeções. Então, passo 1, escolher a ferramenta. Passo 2, importar a sua base de contatos para esse lead. Passo 3, organizar o funil de vendas. Expliquei já o que é o funil, né? Então, esse funil, no CRM, ele vai ser distribuído em raias, em fileiras, dispostas assim de cima para baixo. Então, você vai ter a fileira do primeiro contato, você vai ter a fileira do agendamento, você vai ter a fileira de comparecimento na reunião, você vai ter a fileira do follow-up ou pós-consulta, você vai ter a fileira do perda ou cancelamento ou não conversão. Beleza? Então, imagine essas 5 fileiras. Vamos falar o caminho feliz? De maneira automatizada, o seu paciente entra no WhatsApp. Do WhatsApp, a sua secretária já cria um card, ele já nasce dentro do CRM no primeiro contato. A sua secretária conversa com ele e ele aceita agendar uma consulta. A sua secretária anotou os principais pontos que foram importantes para convencê-lo a agendar uma consulta, bem como o tempo para ser feito isso. É importante. Em quanto tempo ela conseguiu converter? Em 1 dia? Em 5 dias? Em 10 dias? Isso é chamado ciclo de vendas, a gente pode falar isso depois. Então, ele está na fase de agendamento, ele está na fase de primeiro contato, foi para a fase de agendamento, ele não compareceu ainda. Nessa fase, nessa raia de agendamento, ele tem qual que é a opção? Ele pode estacionar aqui ou ele pode ir para a fase de comparecimento à consulta. Vamos supor que esse mesmo lead, a Dona Maria, foi para a consulta. Aí você carrega esse card para o comparecimento da consulta. A Dona Maria fez a consulta, você vai pôr ela para o follow-up, que é o pós-consulta. Mas por quê? Porque você tem que continuar nutrindo essa paciente para ela voltar, para ela te indicar. O CRM vai te dar tudo isso. Esse é o caminho feliz, beleza? O caminho triste. O paciente foi o primeiro contato, sua secretária entrou em contato com ele, ele não aceitou agendar a consulta. Então, ele não caminhou, não evoluiu no funil, não andou no funil. Ou ele foi para o agendamento, mas do agendamento ele não foi para a consulta. Você teve uma perda. Esse caminho triste, ao invés dele ir lá para a consulta realizada, ele vai pular para a perda. E por que isso é importante? Porque cada raia dessa do CRM tem como eu disparar automações e estratégias para aumentar a minha conversão. Então, vou passar para o próximo passo, que é automatizar o follow-up. Então, passo 1, escolher a ferramenta. Passo 2, importar a sua base de pacientes. Passo 3, organizar o funil de vendas, que são essas raias que eu acabei de explicar. O passo 4 é você ajustar em cada raia desta automações e estratégias com o objetivo de fazer esse paciente agendar uma consulta. Então, vamos supor, se ele está no agendamento se ele está no primeiro contato e não foi para o agendamento e teve 2 dias que aconteceu isso deve disparar um alarme para você ir lá na secretária e perguntar assim, por que esse paciente está aqui há 2 dias nessa fileira de primeiro contato e ainda não evoluiu para o agendamento? Alguma coisa, esse paciente dessa primeira raia, você pode setar, ajustar isso, ele não deveria ficar, por exemplo, mais do que 48 horas. E se ele ficar, o motivo tem que estar escrito, porque ele não evoluiu. Mas ele pode ir para o agendamento, ele pode ir para a perda, beleza? Mas aí ele evoluiu.
Agora, se ele está parado no primeiro contato, isso pode ser uma ineficiência do seu processo, da sua secretária conversar com ele. Então, você tem que esclarecer esse processo e automatizar esse processo. Vamos supor que ele foi para o agendamento. Beleza, ele evoluiu uma etapa, né? Ele andou uma casinha, como se fosse um jogo de tabuleiro, ele andou uma casinha. Beleza, agora eu vou montar um lembrete da consulta dele para evitar o no-show. Então, o CRM, quando o paciente chegar aqui, quando o card chegar aqui, nesta raia, ele tem, se a consulta dele é às 16 horas, você, um dia antes, deve mandar um WhatsApp, 24 horas antes e 12 horas antes, você deve mandar um WhatsApp de confirmação da consulta. Sabe aquele lembrete que sua secretária faz no manual? O CRM faz isso por ele. Aí depois você vai para a etapa de agendamento. Beleza? Essa aqui é agendamento. Essa aqui, o que você tem que cadastrar aqui um follow-up ou uma automação? Mandar o link para ele avaliar a sua consulta. Então, automaticamente, após a consulta dele que está agendada lá, 2, 3, 4, 5 horas, você ajusta uma automação para enviar direto no WhatsApp dele um link de NPS, né? Como foi a consulta? O que você deve perguntar do NPS? Bem resumido. De 0 a 10, qual é a chance de você recomendar a minha consulta para um amigo ou familiar seu? De 0 a 10. Segundo, campo aberto. Escreva aqui sugestões e comentários. Ponto. É melhor você ser objetivo e certeiro do que não pedir nada. Beleza, aí ele fez a consulta. Ele vai rodar mais uma linha. Ele vai para o follow-up. O que você vai mandar? Se você é um endocrinologista, você pode mandar para ele e ele está com alguma coisa para diabetes. Você vai mandar para ele, de maneira automática também, no WhatsApp dele, um conteúdo sobre diabetes feito por você. Imagina, você atende muito paciente com diabetes. Você grava um videozinho, deixa lá na automação do seu CRM, ele manda direto um videozinho. Ô, dona Maria, tudo bem? Você passou aqui em consulta, que legal, tal. Agora eu estou passando esse videozinho para saber como é que tá como é que você está lidando com a medicação, como que você está fazendo as medições da glicemia. Não sei, é a sua criatividade que vai fazer, mas isso gera automação, o CRM te permite isso. Então, expliquei todas essas raias, né? Expliquei as automações que são possíveis. Agora eu vou para o último passo, não menos importante, passo 5. Monitore os resultados. Só tem sentido você fazer tudo isso que eu estou te ensinando aqui se você for monitorar os resultados, ponto 1. E ponto 2, agir diante dos resultados. Se você não monitorar esses resultados, você não está aprendendo com os números que você está gerando, com a informação que você está gerando. Então, quando você tem um CRM bem estruturado, que você fez essas 4 etapas bem feitas, e o passo 5 você faz direitinho, que é monitorar, você vai conhecer assim, a minha taxa de conversão é 50%. Nos pacientes que vêm no Instagram, a minha taxa de conversão é 70%. Dos pacientes que vêm de boca a boca, a minha taxa de conversão é 30%. Então, você consegue ter conhecimento, informação para tomar ação. Se a sua taxa de conversão via Instagram ela é boa, você tem que descobrir por que a minha taxa de conversão via Instagram é maior do que do boca a boca. Será que porque ele me vê lá, ele gera relacionamento comigo, ele tem contato? O que eu vou fazer? Então eu vou começar a metrificar que o que eu faço lá no Instagram dá resultado. Então eu vou fechar um horáriozinho na minha agenda para eu fazer mais conteúdo no Instagram, porque a minha taxa de conversão é boa. Ah, mas a minha taxa de conversão via WhatsApp não está boa. Mas por que não está boa? Será que qual que é o tempo de resposta? Ah, cara, minha secretária está demorando muito para responder. Ou minha secretária está sendo rude. Ou minha secretária não está esclarecendo todas as dúvidas que ele tem. Só que você tem dados que geram informação que com o seu conhecimento você vai desencadear uma ação. E essa ação tem que resultar em quê? Sempre, falando de CRM, melhoria no faturamento. Seja por aumento da conversão
das consultas, ou seja, por novas consultas de pacientes antigos, que no final das contas vai ser fidelização de paciente e aumento do faturamento, tá? Então, basicamente, essa é a função do CRM. Caminhando para o fim, conclusão. O CRM transforma o consultório em um negócio mais eficiente, por tudo isso que eu te disse. Ele permite você captar mais pacientes, melhorar o relacionamento e aumentar os resultados financeiros da sua clínica, por tudo isso que eu te expliquei. Meu colega, aproveite enquanto poucos médicos estão sabendo disso. Você pode achar que o que é isso que o Lourenço está explicando, gente? Isso aqui está muito longe de mim. Mas é aí que está o resultado. É aí que está o pulo do gato. Porque se você aproveitar essa fase em que pouquíssimas clínicas, somente as grandes, usam do artifício de um CRM, você pode chegar na frente e beber água limpa. Vendas, para encerrar aqui com você, vendas é muito mais lógica, processos bem definidos, do que habilidade comportamental, do que dom. Vendas não é dom, vendas é lógica, é previsibilidade, são processos bem estabelecidos. Ponto 1. E segundo, se você ainda tem objeção que médico não pode vender, revise essa objeção. Eu acho que vendas é uma bênção que a gente tem. Quando eu tenho um bom produto, quando eu acredito no que eu faço, quando eu entrego o que eu faço com um brilho nos olhos, vender é uma bênção. Recentemente eu vi no Reels do Instagram uma empresa que instala telas de proteção ensacadas em janelas. Então ela terminou de instalar uma tela de proteção no 23º andar. O dono da empresa, que era um jovem, saiu correndo e deu um pulo com toda a velocidade dele, como se fosse um estilingue, assim, bateu lá na tela e voltou. Por que ele fez isso? Porque ele sabe o que ele está entregando, porque se ele caísse do 23º andar, você já sabe o fim. Mas ele sabe o que ele entrega, ele garante o resultado dele. Então ele está disposto a mostrar para os outros que o que ele faz é bom. E é isso que eu quero retomar com você. Vender não é vergonha, vender não é demérito. Vender coisa ruim, vender picaretagem, vender soro azul, isso sim, quem faz isso deveria ter vergonha, mas geralmente esses caras não têm vergonha porque são antiéticos. Agora você que é ético, você que é estudioso, você que tem a sua formação, que zela pelo paciente, não tenha vergonha de vender o seu maior valor, que é o que você entrega. Pelo contrário, isso é uma bênção que você conseguiu com muito esforço. E azeitar esse processo, colocar eficiência operacional nesse processo, vai te fazer muito bem. Beleza? Obrigado pela sua audiência aqui. Nós estamos no YouTube com esse conteúdo, nós estamos no Instagram, nós estamos no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Se você gostou, me ajuda. Compartilhe esse link com outros médicos que possam gostar também. Beleza? Obrigado e até a semana que vem.